A gente vai fazer a questão de número 972. Eu considerei, como vocês já estão vendo aqui, dificuldade alta dessa questão. E por que eu considerei dificuldade alta? Porque, primeiro, ela traz alternativas muito próximas, de fato, e houve também uma divergência com gabaritos comentados de cursinhos por aí. Então, para evitar que você fique com dúvida, eu achei que essa questão seria uma boa pedida. Então, vamos a ela aqui, é uma questão do Massi A. É um autor não muito conhecido, Augusto Massi, não conhecia antes de aparecer no caderno do Enem, que mostra sempre o Enem também apresentando para a gente autores contemporâneos da literatura brasileira. O livro se chama, de onde foi tirado esse poema, O Ponto Morto. O livro se chama Vida Errada, publicado pela editora Sete Letras do Rio de Janeiro em 2001. Pelo menos essa edição é de 2001. Tá bom? Então vamos ver aqui o que é que o comando diz. A referência bibliográfica não vai, acredito eu, servir para muita coisa em nossa vida. Então, no poema, claro, nós sabemos que é um poema, está visualmente arrumado em versos, a singularidade da situação representada, então existirá uma situação singular, a gente vai pensar qual é essa situação singular, é efeito de uma correlação entre o quê? Então tem que ler o texto, né? Não tem muito para onde a gente ir, tem que fazer a leitura desse poeminha. Então vamos lá, vamos perder logo aqui a vergonha e partir com coragem para a resolução do texto. A minha primeira mulher se divorciou do terceiro marido. A minha segunda mulher acabou casando com a melhor amiga dela. A terceira, ou seria a quarta, detesta os filhos do meu primeiro casamento. Então o poema já traz aqui, eu poderia dizer, nesses versos iniciais, uma configuração do que seriam as relações contemporâneas, né? Diferentemente de nossos avós, bisavós, que provavelmente se casaram e tiveram uma única família ao longo de toda a existência, tiveram um único marido, uma única esposa ao longo de toda uma existência. No contemporâneo a gente vê essa possibilidade de constituição de algumas famílias, essa nova configuração familiar, até usando aí o Zygmunt Bauman, para quem conhece, um autor muito citado nas redações do Enem, a gente não tem mais aquela família num conceito sólido, partindo hoje para um conceito mais plural, mais, eu diria, líquido, para usar as palavras do Bauman, de família, né? Ainda muitas vezes que isso gere polêmica com algumas pessoas mais conservadoras que não aceitam novas formatações de família. Mas o poema acaba trazendo também uma reflexão sobre isso. Estes quem, né, continuando a leitura aqui, os filhos do meu primeiro casamento, não suportam os filhos do terceiro casamento da minha primeira mulher, ou seja, da mãe deles, né? Então os filhos do meu primeiro casamento não gostam dos filhos, dos irmãos, que foram do terceiro casamento da mãe deles. Um negócio confuso. Confesso que guardo afeto pelas minhas ex-sogras. Eu estava sozinho quando um dos meus filhos acenou para mim no meio do engarrafamento. Aí a gente vê, né, ponto morto, faz sentido. No engarrafamento, a gente coloca às vezes a marcha em ponto morto para ficar ali esperando o carro avançar e para descansar, né, o próprio pé ali do, enfim, de ficar acelerando ou não. E estava no meio do engarrafamento quando um dos meus filhos acenou para mim no meio do trânsito. A memória demorou para engatar seu nome. Engatar também faz aí um paralelo, faz uma brincadeira, uma metáfora com o ponto morto. A memória demorou para engatar seu nome. Por segundos, a vida parou em ponto morto. Retomando aí o título que, como eu falei, tem alguma relação, é claro, com o trânsito, mas também assume um caráter metafórico. Então veja, naquele momento ali, é tanta gente, é tanta coisa, na agonia da cidade, que quando o filho falou com ele, teve um branco, né? Ele demorou um tempo para processar quem era aquela pessoa com a qual, né, a pessoa melhor que gesticulava para ele e com a qual ele deveria falar. Então ele teve ali um momento de branco. Então eu posso dizer que essa é uma situação bastante peculiar, né, bastante singular. Então essa situação peculiar, singular, representada aí no texto, é produto, é efeito de uma correlação entre o quê? Então, antes de ver essa questão, tem que ler as alternativas, lá vou eu ler, portanto, os itens, que dizem o seguinte. Ó, primeiro, essa situação, né, de não identificar o filho é produto da dissipação das identidades e a circulação de sujeitos anônimos. É uma letra bonita, digamos assim, é uma letra interessante, porém falsa no texto. Ele não diz que essa situação se dá por causa das identidades que se perderam no contemporâneo e a circulação de sujeitos anônimos, o que seria muito legal para algumas questões do contemporâneo de fato, mas não para esse texto. Esse texto não frisa isso. Né? Eu posso dizer que a letra A seria verdadeira para essa espécie de anonimato que a gente tem nas grandes cidades, em que a gente anda pelas ruas e pouca gente saberá quem nós somos, saberá nossas identidades. Então, a identidade se perde no contexto urbano, isso é verdadeiro, né? E circulam por aí sujeitos anônimos. A gente vê uma pessoa, a gente não sabe quem é uma pessoa, né? Quem é aquela pessoa, se a gente confia nela, a gente fica com medo muitas vezes de ser, enfim, uma pessoa com más intenções. Mas o texto não fala dessa dissipação das identidades, tá? Então, isso aí seria uma superinterpretação.
Assim como eu posso dizer que a superinterpretação também tem a ver com a vida, mas não tem a ver com o texto, e aí é um vacilo na hora de interpretar, o trânsito caótico da letra D e o impedimento à expressão afetiva. Eu posso dizer que existe um trânsito caótico nas grandes cidades, até ele fala em engarrafamento, que poderia reforçar essa impressão. Entretanto, a singularidade da situação representada não decorre do trânsito caótico. Tá? Em nenhum momento ele frisa o caos do trânsito como algo que vai alterar a percepção dele, né, necessariamente, tá bom? Então, o trânsito caótico é um pouco de exagero, tá bom? Para a gente pensar assim, e impedimento da expressão afetiva também, não está impedido de expressar o afeto dele, ele tem ali um branco, tá? Então não vou nessa direção. Anulei já duas alternativas, a gente vai aqui para a letra C. A constatação da incomunicabilidade e a solidão humana. Isso também é verdadeiro em muitos textos. É uma marca do contemporâneo. Entretanto, no texto não está salientada a incomunicabilidade e solidão humana como marca aí. Não tá? Pluralidade das relações, né? Um novo conceito de família, uma expansão do conceito de família. Então não tem a ver com falta de comunicação, né? Ou ausência de comunicação, incomunicabilidade e solidão humana. Também, a meu ver, superinterpretação. E aí, superinterpretação significa que vai além do texto, muito além do que o texto permite dizer. E aí a gente fica com duas alternativas, letra B e letra E, que acredito eu tenha sido também causa de você ter chegado a esse vídeo, causa de dúvida de muita gente, inclusive se você não conhecia o canal, peço que você se inscreva, peço principalmente que você nem deixe curtir, pode deixar curtir que é bom também, mas que você, se puder, compartilhe isso no seu grupo do WhatsApp de colégio, de cursinho, para que a gente possa circular por mais pessoas e sempre expandir aqui o canal com novos pedidos, com novas visualizações, isso é importante, tá bom? É o único, digamos assim, o único pagamento que eu te peço pelo vídeo, né, para que a gente possa circular mais. Então veja, essa questão, como eu tinha dito antes, eu botei dificuldade alta e teve divergência de gabarito. Por exemplo, se eu mostrar aqui para vocês a questão 26, a mesma, tá vendo? Vocês estão vendo aí, ela foi analisada pelo curso objetivo que deu o gabarito letra E. Entretanto, o INEP deu gabarito, já estou dizendo entretanto, vocês sabem que é a letra B, portanto. Então, bora tirar a dúvida por que não B, melhor, por que não é e sim B. Onde é que está o problema da letra E? Então, veja, existe uma situação singular representada. Qual é essa situação singular representada? O pai não identifica o filho naquele momento ali no engarrafamento. Ele não consegue, né, ter um branco ali para saber quem é aquela pessoa durante algum momentinho. E isso é efeito, sim, de alguma coisa. Isso é efeito de quê? Eu posso dizer dessa pluralidade familiar, dessas relações plurais. Então existe um efeito de uma correlação, tá? Isso é importante frisar, entre duas coisas. O quê? As relações familiares, sem nenhuma dúvida. Os lugares de parentesco, também concordaria com isso. Eu acho que as duas letras começam bem. Entretanto, veja, é uma correlação entre dois elementos aí que as duas letras colocam, né? Uma correlação entre as relações familiares e a dinâmica da vida no espaço urbano. Sim, ele está no engarrafamento, ele está no trânsito, então isso também tira, podemos dizer assim, dele esse grau de concentração para que ele pudesse identificar a pessoa rapidamente ali, soube quem era. Então existe uma correlação no texto entre essas duas coisas. As relações familiares multifacetadas, plurais, e esse lugar em que ele está, que é o trânsito, o engarrafamento, enfim, na correria a gente pode pensar na grande cidade. Ainda que ele não frise tanto o trânsito caótico, né, como ele coloca aqui na letra D. E a letra E, por que não? Essa não identificação do filho, certinho? Decorre, né, efeito, diz o comando da questão, da correlação entre os lugares de parentesco e o estranhamento social. Aí fica bem fácil de ver que não tem. Não é, ele não reconhece o filho, não é por causa do estranhamento social. Ele estranhou o filho socialmente, né? Não, ele olhou ali e não identificou de imediato, mas ele não estranha o filho, ele não está desconhecendo o filho no sentido mais amplo da palavra, renegando, podemos dizer assim, esse filho não me representa, não ilustra quem eu sou, né? Esse estranhamento social está em outro lugar social. Não. Então, eu acho que muita gente vai cair aqui nesse estranhamento social, né? Achando justamente que é o fato de ele não ter reconhecido naquele momento, é algo pontual que se dá por causa dessa distração. Tá bom? Então tá aí nosso vídeo da semana, tá aí o nosso comentário. Valeu, beijo, beijo. Se não conheceu o canal, se inscreve aí e até a próxima semana com mais um Enem comentado aqui para vocês. Valeu, beijão, tchau, tchau.